noite, queridos. Muito obrigada. Vocês podem sentar. Que prazer, que alegria estarmos aqui nessa noite para falar de um assunto tão delicioso que é a educação de filhos. Amém? Amém? Amém. Não senti muita firmeza, não. Esse assunto é um assunto delicioso, porque filhos vêm de Deus, vêm do céu. E tudo aquilo que vem do céu é algo que nós devemos saborear. Amém? E eu sei que do ponto de vista natural, nós gostamos daquelas coisas que chegam prontas, não é assim? Seja em qual área que for da nossa vida, aquilo que chega pronto é tão bom, né? Seja um almoço que chega pronto, seja algo que você planejou e de repente chega alguém e faz aquilo assim fácil e te presenteia. É tão bom ter coisas prontas. Mas se nós formos olhar à luz da palavra, do ponto de vista divino, Deus tem mais afinidade com aquilo que não é pronto, com aquilo que é para ser construído. Às vezes Ele nos dá coisas prontas, mas na maior parte do tempo nós precisamos empregar esforço, dedicação. Não é verdade? Precisamos construir. E por que Deus gosta disso? Ai, não, porque eu vou me esforçar e eu vou ser merecedor. Não, Deus não trabalha dessa forma. Mas é porque no esforço, na dedicação, na diligência, começa a acontecer algo poderoso que se chama transformação. Quando eu me dedico, quando eu me esforço, eu começo a ser transformada. A minha forma de enxergar, a minha forma de lidar com as coisas vai sendo transformada. Nós podemos ver pessoas que às vezes herdam algo, né? Uma riqueza, um bem. Em muitos casos, eles não dão tanto valor como alguém que construiu aquela riqueza. É fácil gastar, desperdiçar, porque não teve um custo. Mas quando a gente se esforça, a gente trabalha, a gente sabe o quanto custou, quantos anos, quanta dedicação, quanto estudo, quantos erros, quantos riscos nós valorizamos. Então, quando existe um esforço da nossa parte, nós vamos valorizar muito mais aquilo que nós estamos fazendo. E Deus quer que haja essa transformação na minha vida e na sua vida, no tocante à educação de filhos. Esse é o desejo do coração de Deus, porque educar filhos transforma. Deixar os filhos crescer como batata não traz transformação, não. Mas educar à luz da palavra, você vai ter que mudar, eu vou ter que mudar diariamente. Amém? Vai exigir isso de nós. E essas mudanças, eu não estou falando daquela mudança, ai, chegou os filhos, agora é casa bagunçada, é gritaria, é mais dinheiro, tem que trabalhar mais. Não é desse tipo de mudança que eu estou falando. E essa parte da mudança acontece mesmo, a gente sabe, faz parte da vida, né? A agitação aumenta, noites de sono que se perde, né? Olheiras que chegam. Sabemos que tem essa parte, ela é real. Mas isso passa. Para muitos de vocês aqui já passou faz tempo, não é verdade? Passou. Mas a transformação que aconteceu dentro de você permanece. E esse é um dos motivos que você está aqui, envolvido com famílias, porque você sabe que funciona. E quando nós nos dedicamos à palavra, a nossa mentalidade vai mudar. E nós vamos enxergar a educação de filhos como uma missão gloriosa, e não como um encargo pesado e doloroso. E eu não estou aqui querendo criticar ninguém. Você que está aí em casa, você que vai assistir daqui a um mês, daqui a um ano, eu não estou querendo te condenar e te criticar. Porque eu já estive nesse lugar de ver como algo pesado.
E foi a experiência que eu tive com Deus que me conduziu até onde eu estou hoje. Quando eu tive meu primeiro filho, maravilhoso, né? A gente fica lá criando aquelas ideias do que é ter filho, né? A gente vai pegar o bebê, ele vai estar sempre cheiroso. Amamentar vai ser a coisa mais deliciosa do mundo. A gente vai passar a noite acordado olhando aquela pelezinha tão linda, lisinha. A gente imagina tudo isso, mas na vida real não é bem assim. Os bebês não estão sempre cheirosos e sorrindo, e dormindo facilmente, e comendo tudo que a gente dá. Não é bem assim que acontece. E eu desejava muito ser mãe. E quando meu filho chegou, eu estava fazendo universidade, eu trabalhava na escola de missões à noite, e Rosilon sempre viajou muito a trabalho. E a minha vida se tornou um pequeno caos. Porque eu me via ali com as demandas da universidade, trabalho para fazer, virando noite, né, com trabalho, ter que dar conta das coisas de casa. E às vezes ele adoecia e passava a noite chorando e não dormia. E eu tinha hora para entregar o trabalho no outro dia. E começou tanta pressão, que eu comecei a ver mais o peso do que a graça. Que eu comecei a ver aquele sonho em quase uma tragédia. Né? Vamos ser bem realistas. Né? E eu olhava assim, meu Deus, eu amo tanto esse bebê, mas o negócio está complicado aqui. E se tornou difícil para mim. E nesse processo, né, eu fui tentando, eu me sentia culpada, porque às vezes eu queria era sair correndo de casa, e eu sentia culpa. Mas Deus não nos quer no lugar de culpa. Amém? Porque Ele já levou toda a culpa. Jesus levou toda a culpa na cruz do Calvário. E aí eu buscava ao Senhor, Senhor me ajude, Senhor me ilumine, Senhor me esclareça, Pai, o que é que está acontecendo aqui? Me ajuda. Não era o tempo todo, né? Tinha tempos que estava tudo bem, tudo tranquilo, mas tinha os picos. Quando era muita demanda na universidade, quando ele adoecia e Rosilon viajava e passava 20, 30 dias fora, então aquela pressão aumentava. E quando ele ia fazer 2 anos, nós fomos morar em Sinop, no Mato Grosso. Rosilon precisou assumir uma igreja de última hora. E foi um tempo maravilhoso. A gente trabalhou muito, lidou com muita pressão, mas também teve muito refrigério, muita graça. Fizemos amizades maravilhosas. Foi um tempo muito bom da parte do Senhor. E quando nós voltamos, a universidade tinha entrado em greve. Rosilon tinha um monte de viagens e eu voltei para ficar dentro de casa. Lá eu tinha muitas atividades, assumi o rema, estava sendo muito bom. Então eu voltei para ficar dentro de casa, cuidando da casa, cuidando do meu filho. E eu comecei a ficar de novo estressada. E eu vi que apareceu umas manchas vermelhas no meu corpo, como se eu tivesse arranhado. E eu sabia que aquilo era resultado de estresse. E quando eu comecei a ver aquilo, eu disse, eu não posso ficar assim. Eu conheço a palavra. E amados, eu não estava em pecado, vivendo uma vida mundana não, amém? Eu estava firme no Senhor, eu servia ao Senhor, mas eu estava em desequilíbrio. Eu não estava conseguindo lidar bem com aquela situação. E eu comecei a buscar no Senhor refrigério. Alguma coisa tem que acontecer. Não pode permanecer dessa forma. E alguns meses depois eu engravidei de novo. E aí tive, né, depois meu bebê, e nesse processo do segundo filho, né, o Senhor conseguiu tratar muitas coisas na minha vida. E eu comecei a olhar a maternidade com a leveza que eu deveria ter olhado desde o começo. Eu comecei a parar com aquela inquietação de que eu tenho que sair, eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso me ocupar lá fora. Não era tempo. Era tempo de eu estar dentro de casa, cuidando dos meus filhos, me dedicando a ele, porque Rosilon já precisava viajar. Então eu precisava estar mesmo dentro de casa, e não só fisicamente, mas com o meu coração. Sendo a mãe que os meus filhos precisavam que eu fosse.
E eu comecei a dar espaço para Deus trabalhar essas coisas em mim. Eu queria ser aquela mãe perfeita e eu me exigi tanto que eu acabei me estressando demais. E eu comecei a ver que eu não precisava ser perfeita, até porque eu não conseguiria. Então tudo bem a louça ficar suja, tudo bem às vezes a casa ficar toda bagunçada, tá tudo bem, porque passa. Às vezes nós queremos exigir demais, de dar conta demais daquilo que nós não podemos, porque nós somos humanos. Às vezes você tem uma secretária em casa, tem muito suporte e consegue mais coisas, mas outras pessoas não têm. E aí a gente não pode ficar se comparando. Porque a casa de fulana fica sempre limpa e ela tem 3 crianças. Eu tenho 1 e não consigo. Cada um tem o seu contexto de vida. E nós precisamos dar conta do nosso. Amém? E o Espírito Santo começou a me conduzir e me ensinar. E aí chegou o tempo que realmente Deus começou a tratar comigo que eu ia trabalhar, que Ele ia abrir uma porta para mim no ministério. E quando essa porta foi aberta, aí já quem não queria era eu. Porque eu estava tão em paz em casa com os meus filhos, que eu não queria sair de dentro de casa. Mas era tempo de eu dar aquele passo. E eu lembro que quando eles falaram comigo, eu disse, não, só um horário. Não, o horário não pode ser, tem que ser os 2. E eu chorei muito, não quero, Deus, eu não quero. E eu chorei. E um dia eu estava voltando para casa, eu tinha conversado com Clícia, e eu precisava dar uma resposta. E eu orando e chorando, né, enquanto eu dirigia. E o Senhor fala muito comigo através de músicas. E veio aquela música para mim. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faças como queres. E eu comecei a cantar e chorar. Não, meu Deus, eu sabia que é o Espírito dizendo, ei, a resposta é sim. E eu dei aquele sim. E Deus sabia o que ia acontecer no futuro e Ele sabia que eu precisava estar firmada ali dentro daquele lugar. Ter uma vida inspirada e conduzida pelo Espírito Santo é salvação para mim e para você. Nós sabemos que Deus estabeleceu o padrão de família. É o pai, é a mãe e os filhos. E sempre que esse padrão é mudado, vai haver dano. Seja pelo motivo que for. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso nessa noite, sobre quando nós precisamos educar sem a parceria de um cônjuge. Então, existe graça, sim, existe graça, mas existe um dano. A gente não pode querer espiritualizar as coisas, não, mas tem a graça e está resolvido. Tem graça para conseguir lidar com aquele dano. Mas quando não existe a figura paterna, vai haver um dano. Quando não existe a figura materna, vai haver um dano. Quando o Roslon faleceu, um tempo depois eu conversei com os meus filhos. E eu disse para eles, olha, eu nunca vou poder ser um pai para vocês. Eu sei que as pessoas às vezes falam, né, sou pai, mas não existe pai. Porque para ser homem, você tem que ter, para ser pai, você tem que ter características masculinas. E para ser mãe, tem que ter características femininas. O pai, ele empurra, ele joga. A mãe, ela quer proteger, ela quer aninhar. E se Deus colocou as 2 figuras, é porque as 2 referências são necessárias. Então, seja por qual for o motivo que você está educando só, né? Pode ser pela viuvez, como é o meu caso. Pode ser um divórcio. Pode ser que você engravidou ainda namorando e esse namorado sumiu. Pode ser porque, embora você tenha um cônjuge, seja o marido ou a esposa, o outro se omite da função, da paternidade ou da maternidade. Age com indiferença. Seja qual for o motivo de educar só, vai haver um dano.
Tudo aquilo que nós fazemos, se você tem uma empresa e você tem 2 empregados, se um sair, o que fica dá conta de tudo? Não, a não ser que o outro era um preguiçoso que não fazia nada e ainda atrapalhava o que produzia, aí pode ser. Mas se você tem 2 pessoas produtivas e uma sai, vai ficar sobrecarregado. Se você tem na sua casa uma secretária e você perde essa secretária e agora você tem que dar conta de tudo, você não vai conseguir fazer o que ela fazia e o que você fazia. Porque tudo que 2 pessoas têm que fazer, estão fazendo e uma precisa fazer, não vai ser da mesma forma. Mas sabe, amados, independente de você ter um cônjuge ou não ao teu lado, ou de ter um cônjuge que é indiferente, os princípios da palavra permanecem os mesmos. Ele funciona. A palavra de Deus funciona. É claro que vai haver mais delicadezas, vai exigir mais atenção. Com certeza hoje eu sou mais sugada pelos meus filhos do que eu era antes. Às vezes eu queria, ai meu Deus, se tivesse o pai aqui, para eu tomar um banho tranquilo. Sentar, mãe. Faz falta em muitas situações, né? Ai, mas aí é só interesse pelo serviço. Ei, amado, sabe por que você ama essa pessoa que está do teu lado? É pelo serviço que ela faz para você mesmo. Nós estamos aqui para servir. É o que nós fazemos de fato que faz alguém nos admirar e desejar estar do nosso lado. É claro que isso não é uma limitação, porque nós temos o amor de Deus derramado no nosso coração. E se o nosso cônjuge ainda não cresceu o suficiente para nos servir, nós somos capazes de amá-lo mesmo assim. Amém? Mas o serviço, ele faz parte da vida da família. Então faz falta o serviço daquele cônjuge na família, na educação dos filhos. Vai fazer falta. Mas existe realmente uma capacitação e uma graça do Senhor para nos auxiliar e nos socorrer. Existe um agir de Deus através de pessoas. Eu posso contar na minha vida com a ajuda de Elaine e Clodomilson. Eles são conselheiros aqui, eles moram aqui na rua da igreja. E quantas vezes tem alguma atividade, seja dos valentes, alguma coisa, ou eu vou ministrar fora, olha, eu digo os meninos, terminar o culto, vamos para a casa de Elaine, vamos para a casa de Elaine. E ela tem sido um socorro para a minha vida. Porque não tem papai para pegar, mas tem Elaine para receber. Não é a mesma coisa de ser o pai, não, mas é um socorro da parte de Deus. Sempre haverá socorro da parte de Deus. E eles são uma família muito grande. Eu não consigo ainda decorar o nome, que é muita gente nessa família. E os meus filhos já acham que fazem parte da família deles. E às vezes eu tenho que dizer, meu filho, você não é da família. Mãe, eu vou lá para a casa dela, não, eu vou almoçar lá. Você não é da família. Não é assim chegar e vou almoçar aqui. Mas eles têm sido como família para nós. E tem sido bênção na vida dos meus filhos. Tem sido referência, porque são pessoas que amam ao Senhor, que vivem a palavra, né? Tem Guedes, Wilma, Regis, Edna, casais que vivem a palavra e que podem ser referências para eles. Deus sempre vai ter socorro. Amém? E Deus nos comissionou para educar os nossos filhos nesse tempo. Tempos difíceis. Abra lá a sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 1. Diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes.
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Nós vivemos esses dias onde há egoísmo, onde não há afeição, onde há um espírito de desobediência. E sabe, nós não podemos olhar para o que está acontecendo de forma natural. Há uma atuação demoníaca. E sabe, nós olhamos para isso e você diz, não, essa não é a minha realidade, minha casa não tem isso não, glória a Deus. Mas nossos filhos estão debaixo de autoridades muitas vezes na escola, ou se você já tem até filhos que saíram da escola, estão na universidade, de professores ali na universidade, outros no trabalho, colegas que estão debaixo dessa influência. E quando nossos filhos convivem com essas pessoas, eles estão suscetíveis a receber dessa influência. Mas, amados, Deus sabia que nós estaríamos vivendo num tempo difícil. E Deus não é pego de surpresa, e eu e você também não. Diga, eu também não. Porque existe um Espírito que habita em mim e em você, que nos ensina todas as coisas. Ele já sabia tudo que ia acontecer. E mesmo vivendo de dias tão difíceis, onde há um espírito de desobediência. Sabe, às vezes eu vejo a atitude dos meus filhos, que eu vejo isso não é natural. Isso é influência. Os desenhos, os filmes, tantas coisas que eles estão expostos. Existem espíritos malignos. E eu converso com eles sobre isso. Quando vocês assistem uma pregação na televisão, eu assisto aqui tantas vezes. A presença de Deus não enche a nossa casa? Enche. Pronto, quando você bota os olhos para assistir aquilo que tem influência demoníaca, também entra demônios aqui em casa. Então você precisa estar atento ao que você está olhando, ao que você está ouvindo. Porque nem sempre eu vou estar aqui, mas o temor do Senhor precisa estar no seu coração. Não adianta a gente só proibir. Não vai, não faz. Nós precisamos ensinar o caminho do temor ao Senhor. Só que para ensinar o temor do Senhor, nós precisamos também temer a Deus. Porque se você assiste filme pornográfico e manda seu filho sair para não ver, ele vai ver que você não tem temor. E ele também não vai ter temor. E sabe, filme pornográfico não é só aqueles dos piores, não. Se você assiste filme que tem, é um filme de luta, de guerra, seja do que foi, de repente tem ali relação sexual, isso é pornografia. Amém? Isso é pornografia. Fecha os olhos, menino. Ele está fechando os olhos, mas ele sabe que você está assistindo algo errado. E nós precisamos ser zelosos. Temer a Deus. Aqui fala que os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós vivemos uma geração que quer prazer. E não é só sexual não, é em todas as áreas. Quer só o que dá prazer, o que é gostosinho, o que é confortável. Mas Deus não nos chamou para viver apenas naquilo que dá prazer. Deus nos chamou para ser amigos dEle. E ser amigos de Deus muitas vezes não vai ser confortável. Quanto mais difícil o mundo, mais desconfortável é ser amigo de Deus. Mas vale a pena ser amigo de Deus. E os nossos filhos precisam ver que vale a pena ser amigo de Deus. Eu fico instruindo os meninos sobre desenhos, sobre filmes e mostrando para que eles tenham um olhar crítico. E quantas vezes eles percebem coisas que nem eu percebi. Mãe, viu que passou naquele porta-retrato, tinha 2 homens abraçados? Como se fosse uma família, eu nem vi.
Mas ele viu, passou ali rapidamente, porque é feito de forma exatamente para captar a atenção das crianças, dos adolescentes. E às vezes eles percebem coisas, porque é atrativo para eles, que nós nem conseguimos perceber. Mas se nós instruímos, eles vão conseguir detectar. Eles vão conseguir perceber. Amizades erradas. Amizades com pessoas, com crianças, adolescentes que não estão vivendo debaixo dos princípios da palavra. Ah, mas eles são pequenos. Tem 5 anos, 6, 7. É pequeno. Mas essas crianças estão crescendo. E eu te digo, se você permanecer deixando que seus filhos sejam amigos, eu não estou falando de ser colega, porque colega vai ter em todo canto na escola. Eu estou falando de amizade, de convivência contínua, por opção nossa. Essas crianças estão crescendo e um dia elas vão ser adolescentes. E se você alimentar uma amizade que é danosa, eu vou te dizer, quando for adolescente vai ser difícil separar. Ah, é pequenininho, chama palavrão, nem sabe. Pode nem saber tanto hoje. Mas se ele cresce nesse meio, um dia ele vai saber. E ele vai ter prazer naquilo. E os teus filhos estão associados com essas pessoas. Nós precisamos promover amizades dentro da igreja para os nossos filhos. E isso dá trabalho. Porque a gente precisa levar para casa, deixar sujar a casa, cozinhar para eles, levar eles para dormir. Eu levo os meninos de Elaine, de Edna, eles vão, eles vêm, e faz bagunça, mas vale a pena. Estão construindo amizades saudáveis. Muitas vezes é cansativo, a gente trabalha a semana inteira e um final de semana encher a casa de menino, vai valer a pena. E o Espírito Santo vai te conduzir. Quem são essas amizades que vale a pena? Amém? Talvez você nem tenha filhos mais nessa idade, mas você pode ter netos. Você pode ter sobrinhos, pessoas que estão debaixo da tua influência. E você pode ser socorro para essas pessoas. Amém? Você pode ser alguém que vai trazer instrução para a vida dessas pessoas. Lá em 1 Coríntios 2,15, abra lá por favor. Diz assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Tem uma versão que diz que ele discerne todas as coisas. O homem espiritual. Eu e você temos o Espírito Santo. E nós não vivemos segundo a carne, amém? Nós vivemos segundo o Espírito. Se nós somos espirituais, nós inclinamos o nosso ouvido para a direção do Espírito, nós vamos discernir todas as coisas. Cada filho é único. As inclinações deles são diferentes. As tentações para eles são diferentes. O que é tentação para um filho não é para outro. O que um se inclina, o outro não se inclina. Mas o Espírito Santo conhece as profundezas. E Ele quer te revelar, Ele quer me revelar. Para que nós saibamos lidar com cada um dos nossos filhos. Tem filho seu que não deu trabalho nenhum na escola, mas já tem o outro que dá. Tem filho que está lá com 14, 15, 16 anos, nunca se interessou nem por namorar. Já tem o outro que com 12 anos já está com conversinha de namoro. Mas o Espírito Santo sabe como lidar com cada um. E Ele quer nos inspirar para que nós possamos fazer, não de acordo com o que nós pensamos, mas com aquilo que Ele sabe que vai funcionar, que Ele sabe que vai dar certo.
O Espírito Santo é nosso parceiro nas mínimas coisas. De repente, um filho seu está sendo tentado pelo diabo e você nem sabe. Ele ouviu lá na escola, ele viu sobre masturbação. E ele está sendo tentado a praticar e você não sabe. Mas o Espírito Santo sabe. E ele quer trazer uma inquietação no teu coração. Ei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Agora, para que nós possamos estar sensíveis para discernir essas coisas, nós precisamos gastar tempo em oração. Eu sempre orei pelos meus filhos, mas há um tempo aí eu estava vendo muita briga entre eles. E eu sei que até é resultado muitas vezes da falta do pai. Eu vejo que quando eles estão muito nervosos, depois eu sento para conversar e eu vejo que eles estão com saudade do pai. E a criança nem sempre vai saber dizer, mãe, eu estou sentindo uma angústia, porque papai não está aqui, porque aconteceu isso e isso na escola, está tendo agora ensaio para o dia dos pais, mas eu não tenho um pai. Pedro estava me dizendo, né, que às vezes os meninos querem irritar ele na escola, o de 7 anos, e fala, ei, sem pai. E aquilo machuca ele. Então, quantas coisas eles passam, nossos filhos vivem, que machuca. Quantas coisas o diabo fica ali moendo na cabeça deles, que nós não sabemos, mas que o Espírito Santo sabe. E quer nos instruir como conduzir essas coisas, para sarar dores, para trazer respostas, que eu e você não podemos dar. Às vezes Pedro fala para mim, mãe, eu preciso de um pai. Eu sou muito novo para não ter pai, mãe. Eu só tenho 7 anos. Eu preciso de um pai. Aí eu disse, mas por que você quer tanto um pai? Eu preciso de um pai para jogar bola comigo, um pai para me abraçar, mãe. Eu preciso de um pai. E sabe, eu não tenho uma resposta para dar para ele que vá suprir essa necessidade dele. E o que eu faço é o quê? Eu vou orar. Canta aquela música. Vocês já viram? Socorro, Deus! Eu só sei essa frase também, não sei o resto da música. Perdoe, Senhor, me socorra. Porque eu não tenho uma resposta que vai saciar, que vai suprir a necessidade dele. Mas você tem. Você tem essa resposta, você tem esse socorro para dar para a vida dele. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, se você está educando sem a presença de um cônjuge, Deus tem socorro. Não ignora, como se nada tivesse acontecendo. Como se fosse normal não ter uma mãe, não ter um pai. É normal. Não é normal. Não é normal. Mas existe um caminho que o Espírito Santo nos conduz. Sim, eu estava falando que eles estavam, né, brigando demais. E veio no meu coração tirar um tempo para orar. Todos os dias. Então, todos os dias, eu fecho a minha porta. E eu oro ali 30 minutos por eles. Eu oro em outros momentos, eu oro em línguas. Mas sabe aquela oração que você para tudo e se concentra naquilo? E fico orando, orando. E eu comecei a ver as coisas se acalmando. E eu comecei a ouvir direções do Espírito, do que fazer. Em momentos assim que o Espírito Santo vai te guiar de forma específica para cada filho seu. Dos planos, dos projetos que Deus tem para a vida deles. É nossa responsabilidade, diga, é minha responsabilidade. Entender qual é o projeto, qual é o plano que Deus tem para o seu filho, para o meu filho. Porque sou eu que vou conduzi-lo. Sou eu que vou conduzir meus filhos. É você que vai conduzir para o propósito. Eu sempre converso com eles, filho, você não está na terra para estudar, crescer, ter um emprego, casar, sustentar uma família e ponto final. Isso faz parte da vida, você está aqui por um propósito. Você tem que descobrir o seu propósito em Deus. Você tem que saber por que você está nessa terra. Porque trabalhar, casar, ter filho, todo mundo tem, os ímpios têm, todo mundo tem. Qual o seu diferencial? Para que Deus te colocou nessa terra? Mãe, eu não sei, pois você precisa saber.
E você só vai saber buscando ao Senhor, orando, buscando, lendo a palavra, tendo intimidade com Deus. E pode ser, amados, mas eles são tão novos. Mas eu estou semeando que ele tem que achar o propósito da vida dele. Ele não pode viver uma vida banal. Conduzindo para um lugar. Sabe, às vezes nós queremos mudar os nossos filhos, mas nós não temos o poder de mudar os nossos filhos. Mas a palavra e o Espírito têm poder de transformá-los. Eu estou vendo o Lucas, vai fazer 12 anos, já está numa pré-adolescência. Como é diferente a forma de agir, os posicionamentos. Às vezes quer me enfrentar, a forma de pensar. E agora é muito mais uma questão de influência do que de dizer faça, não faça. Pedro, eu ainda exerço um domínio maior sobre ele. Lucas, não é que eu não tenha autoridade sobre ele, mas eu vejo que já está numa fase onde eu preciso da influência. Porque daqui a pouco, ele vai estar saindo só. E eu não vou estar lá para dizer o que ele tem que fazer. Então eu tenho que ter o coração dele. Porque se eu tiver o coração dele, eu vou poder ser influência. E quando nós somos influência, não importa se a pessoa está fisicamente ou não, a influência está lá. Quantos de nós somos influenciados por pessoas, por ministrações que nós assistimos, pessoas que nós admiramos, que a gente nunca vai conhecer pessoalmente, mas nos influencia. E a gente lembra de algo que a pessoa falou. Os nossos filhos precisam ter a nossa influência. A nossa voz lá no coraçãozinho deles. Nós precisamos ser um ambiente seguro. Nós não podemos ser pais que quando os filhos chegam para dizer algo, eles encontram um monstro. Porque eles não vão mais querer voltar para falar. Eles precisam encontrar em nós sabedoria. Que nós vamos ouvir aquilo que ele está falando e talvez dentro, mas você fica lá sorrindo, ou quietinho, sim, continue. Foi mesmo? Vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Pega a Bíblia e começa a dizer o que Deus diz antes do que você diz. Eu tenho que dizer para os meus filhos o que Deus fala antes do que eu acho. Porque eles precisam temer a Deus. Eu digo, olha, você tem que me honrar, em primeiro lugar, por causa de Deus. E sabe, se ele temer a Deus, ele vai me honrar consequentemente. Ele achando que eu sou merecedor ou não. Porque não é por causa de mim, é por causa de Deus. Então precisamos conduzir os nossos filhos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus diz que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. É a bondade. O que vai conduzir meus filhos ao arrependimento não é eu ser dura demais, grossa demais, é eu manifestar a bondade de Deus. Manifestar a bondade. Isso não quer dizer que nós não vamos ser firmes, porque quando eles estão brigando, eu chamo, senta aqui os dois. Isso aqui, sabe o que é isso? Isso é inveja. E sabe o que é inveja? Pecado. E sabe o que o pecado faz? Te afasta de Deus. E quem vai se afastando de Deus, sabe para onde vai? Para o inferno. O caminho é esse lugar que você quer? Não. Então feche a porta para o pecado. Falar o que a palavra fala. Mas isso não me impede de revelar a bondade de Deus. Eu também sempre falo para eles, filho, Jesus morreu por você. Jesus deu a vida por você, Ele te ama tanto. Você acha justo você pecar quando Jesus foi moído para te livrar desse pecado? Jesus merece isso. Ele é tão bom para você. E eles ficam parados olhando para mim.
Nossos filhos precisam ter consciência da palavra, do que a palavra diz. E é o Espírito Santo quem vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Então ensina teu filho. Ensina o que a palavra fala. Lá em Deuteronômio 6 diz que nós devemos inculcar. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, todo entendimento, com tudo, com suas forças, com tudo. Aí diz que essa mesma palavra nós devemos inculcar nos nossos filhos. Primeiro eu vivo e depois eu inculco. E diz que é no sentar, no levantar, ao andar, é em todo canto. É o tempo todo. E não é sendo aquele pai chato, aquela mãe chata. Olha, a palavra de Deus diz isso e isso. Olha, você vai para o inferno. Não. É de forma natural, porque ser crente para nós é algo natural. Quando a gente senta para comer e vai... Epa, vamos orar, agradecer a Deus. Vamos orar. Eu já estou ensinando. Amém? Quando se levanta reclamando, meu filho, esse é o dia que Deus fez, vamos nos alegrar. Nós estamos ensinando. Quando nós fazemos o que é certo, nós estamos ensinando. Não se canse de ensinar. Ensinar é uma demanda que pai e mãe têm. Ai, porque me chama demais. É nossa função ser chamado. Graças a Deus que meus filhos chamam mãe 1000 vezes por dia. É melhor do que chamar o vizinho. É melhor do que chamar um amigo. Eles têm que me chamar mesmo. E eu tenho que ter prazer em servi-los e em trazer as respostas que eles precisam. Porque Deus me ungiu e me capacitou para fazer isso. Deus te ungiu e te capacitou para ser resposta para os seus filhos. Eu sei que às vezes a gente se cansa, porque existem tantas demandas na vida. Mas a palavra diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você quer colher filhos santos, justos, de caráter? Não se canse de fazer o bem. Não se canse de instruir, não se canse de ensinar. E quando você estiver cansado, corra para o Senhor e faça: socorro, Deus! Que Ele vai trazer o socorro. Porque Ele dá força ao cansado. E aquele que não tem nenhum vigor, Ele tem força para nos dar. Discipline seu filho, ensine, corrija. A palavra diz que aquele que não corrige o filho, né, a mãe vai passar vergonha. Temos que dar limites. Temos que ensinar, tem a hora do não. Às vezes eu tenho que falar não 30 vezes. Mãe, deixa eu assistir, não. Mãe, deixa eu assistir só um pouco, não. Não, e meus filhos são perseverantes. Mas, eu estou buscando ter cada dia mais paciência e canalizar essa perseverança para fazer a vontade do Senhor. Amém? Não anula a perseverança, apenas busca canalizar para a coisa certa. Mas por enquanto tem que ter muita paciência, viver a paciência. Filho, não, eu já disse que não, não. Mas mãe, por favor, a minha carinha, Pedro faz. Linda sua carinha, mas é não. E você sabe, quando eu digo não, é não. Amém? E amados, não irrite seus filhos. Respeite. A palavra diz que nós não devemos irritar os nossos filhos. E às vezes, como pais, nós irritamos demais. Sabe que toda vez que o filho falha, você não precisa imediatamente estar reclamando? Você falha. Você falha. Amém, eu também falho. Imagina se todas as vezes que eu falhasse, eu fosse repreendida imediatamente. O tempo todo. Às vezes eu fico observando a atitude e eu espero um momento certo para sentar e conversar e dizer: você fez assim naquela situação, assim naquela outra, assim naquela outra. E ele vai entender que houve uma sequência de erros e que isso mostra algo errado no coração que precisa ser transformado.
Então não irrita os filhos, tem paciência, respeita. Você combinou algo com seu filho, hoje você pode sair, ou você pode trazer um amigo, sei lá, cumpre com aquilo que você está falando. Isso é respeito. E se eu respeito os meus filhos, eles estão sendo ensinados a me respeitar. Amém? Então não olhe para o seu filho como se fosse um cachorrinho, sentado, levantado, corre, agora gira. Eles são pessoas. Amém? E nós precisamos treiná-los e ensiná-los com respeito, com amor. Porque o amor de Deus, Ele vai preservar nossos filhos. Ele vai preservar a nossa família em unidade. Amém? E vai te capacitar e vai me capacitar a conduzir os nossos filhos em todo o tempo. Amém? Eu desejo que você tenha sido abençoado nessa noite e que sua família possa crescer cada dia mais e que você desfrute do auxílio do Espírito Santo, porque Ele é socorro bem presente. Amém?